Boa noite, mais uma live nossa, como desenvolver as habilidades empreendedoras. Esse é nosso tema de hoje. Muito bom estar aqui com você. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, aproveita. Temos um conteúdo bem especial, foi preparado para essa noite. Como desenvolver? Será que é possível desenvolver habilidades empreendedoras? Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas já fizeram para mim. Se essas habilidades podem ser desenvolvidas, podem ser trabalhadas, o que a gente precisa observar nessa área empreendedora. Então vamos lá, esperar um pouquinho, ver as pessoas chegando, para a gente poder começar essa nossa live de hoje. Sejam todos bem-vindos. Dá um tempinho, as pessoas irem chegando aqui, a gente começar esse nosso bate-papo. Vamos lá. Habilidades empreendedoras. Eu confesso que no meu período que eu trabalhei no Sebrae, trabalhei 10 anos no Sebrae. E nessas atividades, quando a gente recebia os empresários, os empreendedores, era bem simples e bem fácil. Olá, doutor Cícero. Seja bem-vindo, boa noite. Era muito comum, a gente ver um diferencial. Às vezes chegava um empresário com a gente lá no Sebrae para poder buscar uma consultoria, uma informação, e a gente via claramente o perfil, o jeito de trabalhar, como ele via o negócio, como ele queria empreender, e isso era nítido, a gente via claramente esse perfil. Então, só que muitas vezes a pessoa não tinha essas habilidades, mas ia em busca de desenvolver essas habilidades, em busca de trabalhar para poder construir e desenvolver essas habilidades. E por isso que eu falo que é muito possível, Você precisa só se preparar para isso, você precisa dedicar tempo, Esse tempo que pode te ajudar nesse desenvolvimento dessas habilidades. Então, como desenvolver as habilidades empreendedoras? Esse é nosso tema, esse é nosso debate. Abrir realmente, e aí se você tiver alguma pergunta, alguma questão, pode colocar sua opinião também, será sempre bem-vindo. É possível aprender? E eu falo que sim, é possível aprender. As habilidades podem ser desenvolvidas e devem ser desenvolvidas. E para a gente poder acabar já com essa mística, que a gente fala de empreendedores, o empreendedorismo em si, ele não quer dizer somente para quem tem o seu próprio negócio, ou quem quer ter sua própria empresa. O empreendedorismo, ele é muito maior do que isso. Ele é muito maior do que só ter o seu próprio negócio. Você pode muito bem ser um profissional, ser um empregado, ser um funcionário de uma determinada empresa, e você desenvolver suas habilidades empreendedoras, você ser um empreendedor. O empreendedorismo é isso, é quando você trabalha essas suas habilidades para que ela se torne diferencial em qualquer lugar que você esteja desenvolvendo a sua atividade profissional, como empresário, como empreendedor, como funcionário, como colaborador, porque é isso, e nós vamos ver isso nessa noite de hoje. Eu separei alguns grupos para a gente poder discutir, para a gente poder explorar um pouquinho mais de como desenvolver. Que características são essas que são importantes para que você possa desenvolver essas habilidades empreendedoras? Então, essa é a discussão. Então, o primeiro ponto, eu acho que esclarecer é isso, que o empreendedor, ele não é só aquele que tem o seu próprio negócio, que trabalha com o seu negócio, mas sim, se você pode ser um empresário, você pode ser um empregado, você pode ser um funcionário, um colaborador, e você pode desenvolver e ter essas características empreendedoras muito bem desenvolvidas. Combinado? E para isso, eu separei essas habilidades, quem está chegando aí, eu estou vendo que tem chegando mais pessoas aí, vamos chegando, vamos lá, sejam bem-vindos, boa noite. E eu separei e tentei resumir essas habilidades em 4 características que eu vejo que são importantes, 4 categorias de características que são muito importantes. A Rosana acabou de colocar aí, habilidades empreendedoras, é possível aprender? E a Rosana vai colocando aí o conteúdo, a gente vai falando aqui, vai mostrando para vocês, ela vai colocando o conteúdo para poder a gente ir exatamente compartilhando com vocês, e essa construção ela vai acontecendo e as discussões vão sendo
vão sendo colocadas aí pelo conteúdo que a gente tá passando para vocês. Então, resumimos em 4 características, né? 4 categorias que resumem essas características. Quais são? Né? Eu coloquei características pessoais, né? Habilidades interpessoais, habilidades, né, criativas e pensamento crítico e habilidades práticas. Né? Então, olha lá, a Paula chegou aí também, Bruno, sejam bem-vindos, né, para a nossa live de hoje. Como eu já falei, como desenvolver as habilidades empreendedoras. E para poder falar sobre isso, eu consolidei isso em 4 categorias, que são elas: características pessoais, habilidades interpessoais, fala também sobre habilidades, né, criativas e pensamento criativo, e mais habilidades práticas. São esses os pontos que nós vamos discutir hoje. Para cada item desse, nós vamos detalhar um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre isso. A Rosana daqui a pouco vai estar colocando para vocês aí essas 4 características resumidas em categorias. Né, em categorias que, para mim, acho que abrange toda essa parte do desenvolvimento das habilidades empreendedoras. E a gente começa exatamente com as características pessoais. Né? Tudo começa em você, tudo começa nessa mente. Né? Se você realmente está com essa mente empreendedora, tá? Essa mente preparada, né, para poder se desenvolver com o empreendedor de sucesso. Então tudo começa com você. Quais são, né, examinar exatamente isso, suas características, seus valores, suas crenças. Então tudo começa com você. E se começa com você, eu separei o primeiro tópico, né, dessas características pessoais, que para mim eu acho que eu vivo muito isso. Né? Onde eu estou, em qualquer, né, ou dando um treinamento, ou liderando as minhas equipes, né, frente aos meus negócios, eu sempre trabalho com isso, com otimismo. Né? E você é uma pessoa de pensamento otimismo, então se você quer desenvolver essas habilidades empreendedoras, a principal característica pessoal que a gente pode colocar é o otimismo. Então, por que você precisa trabalhar isso? Né? E por que isso é tão importante como uma característica pessoal? Porque empreender, gente, é superar desafios, né? É vencer, né, a cada dia uma nova situação, um novo problema. E se você se deixa levar, né, por isso, se você se deixa levar pelos momentos difíceis, né, muitas vezes você desiste na caminhada, você desiste de empreender. E esse otimismo faz essa diferença. Né? O otimismo é exatamente isso, esse pensamento, é você, né, estar realmente voltado. E isso é uma grande vantagem. Quando você tem esse pensamento positivo, né, você transforma o ambiente que você está. Mesmo que seja um ambiente, né, caótico, um ambiente difícil, um ambiente de problema, porque você vai trazer um olhar diferente. Né? Então, característica pessoal. Dentro desse desenvolvimento das habilidades empreendedoras, o primeiro ponto é o otimismo. Porque o otimismo traz exatamente isso. Você trazer um olhar diferente. Né? O olhar do problema, do vitimismo, disso tudo hoje que atrapalha, né, o empreendedor, já existe, né, já tem. Mas o olhar do otimista traz exatamente esse olhar novo, olhar positivo, o olhar de quem quer achar solução. Né? E isso é importante. Né, quando eu falo de empreender, quando eu falo de ser realmente um empreendedor de sucesso. Né? Então, o primeiro ponto é o otimismo. Tá? O otimismo é muito importante. Aí, meu amigo Horácio também está aí. Seja bem-vindo, amigo Horácio, meu companheiro aí, né, do dia a dia. Então, o otimismo é importante como uma característica, né, pessoal. O segundo ponto que a gente poderia colocar é a visão. Né? Esse segundo ponto dessa característica pessoal, a visão. E o que quer dizer visão? Né? A visão é exatamente isso. Você está no momento, né, de acordo com um problema, uma situação, é você ter essa visão maior, né? Você ter a visão do todo, que você consiga, né, encontrar os caminhos para que você possa resolver esse determinado problema. Então a visão te dá essa oportunidade. Então, dentro dessas características pessoais, você precisa trabalhar isso. Você precisa trabalhar a visão. A visão o quê? Olhar de fora, um olhar mais distante, um olhar sobre aquele problema, sobre aquela situação que você está vivendo. Você ter uma visão geral e você conseguir atuar em pontos específicos para que você possa resolver aquela determinada situação, aquele determinado problema, ou aquele desafio que foi colocado para você naquele determinado momento. Então é isso que você precisa, né, trabalhar.
Essa foi a segunda, né, característica pessoal. Terceira característica pessoal, desejo pelo controle. Aqui é interessante que muitas vezes, né, se você quiser estar à frente, tomando as decisões, o diferencial está em delegar, né, e você passar a liderar. Né? Então, você delegar as atribuições, os serviços, as missões, e você conseguir liderar o grupo, liderar a sua equipe, liderar a sua empresa, né? Ou então o ambiente que você está inserido. Então, delegar, né, esse controle às pessoas sem que você não... lógico, quando eu falo o desejo de controle e delegar, é você participar, mas você não está à frente, né? Você não ficar preso só, né? Centralizar esse processo, né, do controle, mas sim você acompanhar, você delegar a execução e você fazer o monitoramento, dando para essa pessoa as condições, dando para ela a orientação, dando para ela o que precisa ser feito para que aquele objetivo seja alcançado. Né? Então, como característica pessoal, é muito importante isso, né? Desejo pelo controle, mas delegando a execução para que você possa, né, acompanhar e desenvolver sua equipe. O outro ponto é a persistência. E aqui é interessante falar sobre isso. Né? A gente, muitas vezes, fala de persistência, mas a persistência aqui não é a teimosia. E é o que a gente vê muito, né? É frequente. As pessoas falam, não, mas eu estou tentando, eu estou fazendo e não dá certo, não dá certo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Cuidado com a teimosia, porque a teimosia é tentar fazer a mesma coisa, fazer do mesmo jeito, esperar resultados diferentes. Não adianta, isso não acontece. A persistência é o contrário, né? Então essa característica pessoal é muito importante, se você realmente busca esse desenvolvimento dessas habilidades empreendedoras. Né? Quando a gente fala sobre isso, a persistência está exatamente nisso, em encontrar caminhos, encontrar alternativas para que você possa trabalhar. Então, Tarcísio, como é que eu posso trabalhar essa minha persistência? Você tem um desafio, você tem um objetivo, você tem uma meta, você estabelece algum ponto onde você quer chegar. Né? Daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, no final do ano, daqui a 2 anos. Né? Então você vai realmente alcançar esse seu objetivo. Então quando você faz a persistência é isso. Vão ter obstáculos, vão ter dificuldades, vão ter problemas. Isso acontece o tempo inteiro. Então como é que a persistência é exatamente isso, é buscar e encontrar os caminhos para os bloqueios, para as dificuldades, para as limitações que muitas vezes vêm da nossa própria cabeça. Né? A mente muitas vezes trabalha contra os nossos sonhos. Por quê? Porque ela te coloca limites, ela te coloca barreiras, ela te coloca dificuldades. E com a persistência, né? E aí é que a gente está falando sobre essa questão das habilidades, né? De desenvolver essas habilidades empreendedoras. E começa sempre com você. Né? A questão da persistência está em você. Está dentro de você, né, de persistir. Eu já vivi muitos desafios da minha vida, né, vários desafios da minha vida. E aí quando eu vejo isso, a persistência é exatamente isso. É você não parar na primeira barreira, é você não parar na primeira dificuldade, é você persistir. Né, e o persistir é encontrar alternativas. Então pense nisso. Se você quer realmente desenvolver suas habilidades empreendedoras, pense na persistência e não na teimosia. A teimosia não te leva a lugar nenhum. A teimosia te leva a não alcançar o que você busca. Mas a persistência, sim, te cria caminhos, te cria alternativas para que você possa alcançar os seus objetivos. O próximo ponto, tolerância ao risco. Né? Dentro do Sebrae a gente falava de risco calculado. Né? Mas aqui eu fiz questão de botar tolerância ao risco. Por quê? Porque você precisa assumir riscos. Né? Um risco na tomada de decisão, porque toda decisão tem um risco. Né? Nós estamos envolvidos com risco o tempo inteiro. E se você quer, né, aprender essas habilidades empreendedoras, se você quer empreender, você precisa, né, ser tolerante ao risco, porque isso faz parte do processo, isso faz parte da jornada. Né? O risco é inerente a essa nossa jornada. E isso vale para tudo. O que a gente tem visto hoje, né, muitas empresas têm feito isso. Às vezes o profissional de muito tempo de casa, né, mas o custo dele começa a ficar alto. Né? Às vezes ele se... E aí você tem que tomar o risco. Né? Porque quanto mais especialista você fica, quanto mais resultado você tem, né, você vai se tornando um profissional às vezes mais caro. Então você vai buscar outras alternativas. Você vai ter que encontrar, e isso é um risco muito grande dentro das empresas hoje.
né? Quando você fala de empresário, de empreendedor, de ter seu próprio negócio, você vai ter que assumir riscos, porque muitas vezes você não tem todas as respostas. Né? Você não vai ter todas as respostas. Você vai precisar estar preparado para isso. Então, isso é um ponto importante. Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. Né? Nossa, mas e se der errado? Né? Pode dar errado. Né? Muitas vezes a gente não consegue entregar. Às vezes as coisas não acontecem. E muitas vezes, né, já vi alguns livros que falam sobre isso, né, que a gente às vezes aprende exatamente no momento do fracasso, é quando as coisas não dão certo. Essas lições servem para a vida. E essas lições servem para que a gente possa, no próximo momento, estar preparado para enfrentar. Então, o risco, né, a tolerância ao risco, é uma característica pessoal de quem quer empreender, né, de quem quer ser um empreendedor, quer desenvolver essas habilidades empreendedoras. Então, trabalhe com isso. E aqui eu falei persistência e tolerância ao risco, e para fechar eu vou falar de resiliência. Porque muitas vezes, né, e a gente vê isso, né, em alguns empresários, e eu tive a oportunidade, eu acho que eu já falei isso uma vez, num treinamento, né, fazendo um treinamento para empresários no Sebrae, e um empresário que já tinha tido já dificuldades de manter seu negócio, ele já tinha quebrado mais de 4 vezes, e estava novamente fazendo um treinamento, né, buscando aprimorar, conhecer. E a gente trabalha no Sebrae muito com jogos de negócio, com atividades, com dinâmicas. E na atividade que foi feita dentro do grupo, ele, de novo, né, ele não conseguiu, acabou quebrando também numa dinâmica, né, numa atividade lúdica. Mas isso impactou muito ele. Ele falou, Tarcísio, eu estou aqui para aprender, eu continuo fazendo as coisas do mesmo jeito, eu continuo errando. Né? E aí a gente precisa ter a resiliência, que a resiliência é exatamente isso, é se levantar, né? É você dar o próximo passo quando as coisas não dão certo, porque muitas vezes o que vem é a vontade de desistir, é a vontade de largar isso, é a vontade de deixar isso acontecer, é a vontade de você né, não seguir, né? Acontece muito isso, e aqui está a grande diferença, né? Fala, Leandro, boa noite. E aqui está a grande diferença, né? A resiliência fala exatamente sobre isso. A resiliência está exatamente voltada, né, para você realmente se levantar. Porque o fracasso pode acontecer, as decepções também, as dificuldades. Mas a resiliência é você superar os erros e os fracassos que acontecem na sua jornada. Né? E às vezes a gente erra, às vezes a gente, bem intencionado, né, a gente também comete erros. A gente mesmo com informação, a gente também às vezes comete erros. E às vezes isso leva ao fracasso. Né? Eu já tive alguns projetos que não deram certos. Né? Tive algumas ações, algumas iniciativas, né, que foram executadas que também não deram certo. E a gente pode, né, agora mesmo, eu estava aí nessa missão da questão da Connect People, né, só que com as missões novas que eu estou assumindo, com as atividades novas que estão aparecendo, eu tive que deixar alguns projetos, eu tive que priorizar alguns projetos. Então, às vezes a gente precisa estar atento a isso. Né? Quais são os projetos que nós vamos dar prioridade? Fazer tudo você não vai dar conta. Né? Então você precisa priorizar. E a resiliência vem exatamente isso. Nos momentos dos erros, nos fracassos, nas coisas que não dão certo. Então isso vai acontecer. E a Rosana colocou aí, ó, características pessoais. Ela colocou só os tópicos, né? Só as características. Otimismo, visão, desejo pelo controle, né, delegação do acompanhamento, a persistência, a tolerância ao risco e a resiliência. Isso seria todo, né, o pacote das características pessoais. E aqui é interessante, eu falei que seriam 4, né, dividido em 4 categorias. Nós falamos da primeira só, né, das características, voltado para as características pessoais. Mais uma vez, tudo começa em você. Se você quer realmente desenvolver as habilidades empreendedoras, trabalhe com você. Né? Você tem essa mentalidade típica de empreendedores, você começa a observar quando você começa a ver essas características pessoais que estão aí. Você precisa observar isso, né? Você precisa estar atento a isso. Tá? Você precisa estar acompanhando, né, essas características pessoais, porque isso tem tudo a ver. Né? E aqui, eu falei dessas características, né, dessas categorias, falando das características pessoais. E vamos agora entrar numa outra categoria. Que categoria seria essa? Seriam as habilidades interpessoais. Né? Vivemos num mundo conectado, num mundo que as pessoas não fazem nada sozinho. A gente, né,
precisa das outras pessoas, a gente precisa dessa integração, a gente precisa desse relacionamento interpessoal. Então, a habilidade de relacionamento interpessoal, ela é fundamental. Né? O interpessoal trata exatamente disso, de entender o outro, de se relacionar com as pessoas. Nós todos somos indivíduos, ou seja, isso quer dizer que somos únicos, que temos as nossas crenças, os nossos valores, as nossas características pessoais. Uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Mas nós temos, né, isso como premissa nossa, individual. Então, por isso que sempre, quando eu falo, né, desse trabalho, desse desenvolvimento, dessa busca, né, pelo seu crescimento, eu falo sempre que começa em você, dessa mentalidade. Né? Um dia desse eu estava exatamente lendo um livro que comentava sobre isso, a questão dos pensamentos, né? O poder do pensamento. Né? E quando você fala do pensamento, é porque todo esse pensamento que você tem, se você tem um pensamento negativo, ele te leva, né, a esse sentimento negativo, a essas dificuldades, a essas crenças, ao que te bloqueia. Agora, se você tem um pensamento positivo, né, se você tem realmente essa construção, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que você vai começar a construir isso de forma diferente. Então você vai começar a construir sentimentos diferentes. E esses sentimentos é que vai te gerar as novas ações. Esse sentimento de conquista, esse sentimento de realização, o que você está exatamente buscando, construindo, é que vai fazer a diferença. Então, tudo isso está diretamente conectado com as suas características pessoais. Então, acho que é importante pensar nisso, né? É importante você trabalhar com essas características pessoais, porque ela pode fazer exatamente essa diferença no desenvolvimento das suas habilidades empreendedoras. Vamos falar agora, né, de habilidades interpessoais, que também faz parte dessas categorias. Né? E aí o primeiro ponto é a questão da liderança e motivação. Né? Se você realmente está preparado para liderar, você pode liderar e motivar sua equipe. Né? Você está preparado para isso, para poder delegar essa missão? Então, quando fala de relacionamento interpessoal, é de se relacionar com o outro, é de trabalhar com o outro. E pensando nisso, essa liderança, essa motivação, ela é fundamental. Né? Então você precisa, né, trabalhar essa liderança, essa motivação. Você precisa estar conectado com isso. Né? Porque isso, hoje, eu considero hoje uma das habilidades essenciais, né? Tanto do profissional atual como do profissional do futuro, o relacionamento interpessoal. E a característica disso está diretamente ligado à liderança, está diretamente ligado à motivação. Porque você, como um líder, você transmite para essa pessoa, você influenciar essa pessoa a te seguir, né, a acompanhar aquele objetivo, a realizar aqueles objetivos, ou da empresa, ou seus objetivos pessoais. Então, é exatamente isso que te leva, né, essa liderança, essa motivação. Então, se você não tiver, né, isso bem trabalhado, isso desenvolvido, você precisa trabalhar. Então, para essa habilidade empreendedora, a liderança e a motivação são fundamentais. O próximo ponto, habilidade de comunicação. Né? Agora eu te pergunto, como é que vivemos no mundo hoje sem comunicação, sem essa habilidade de se comunicar? Impossível, né, gente? Impossível. Eu garanto para vocês. Né? Hoje, e a comunicação, ela muitas vezes a gente está acostumado na fala, mas a comunicação ela é global, ela é toda. Né? Ela vem de todos os sentidos. Porque muitas vezes a gente fala uma coisa, mas expressa outra. Então a comunicação verbal fala uma coisa, mas você está falando outra totalmente diferente. Né? Você não transmite, às vezes, a emoção, você não transmite para a pessoa aquela motivação, aquela vontade de você realmente realizar aquilo que você está colocando. Então isso é diferente. Né? Então a habilidade de comunicação tem a ver com isso, com você falar e transmitir, né, aquilo que você realmente quer passar para a pessoa. Então você precisa estar atento a isso, né? Porque muitas vezes, quando você fala, né, quando você se coloca, né, para a pessoa, você fala, mas você mostra desinteresse. Né? E não é na fala, porque às vezes até a fala transmite, mas o corpo, né, o corpo transmite outra coisa, o seu olhar transmite outra coisa, né, a sua expressão transmite outra coisa. Então isso é conectado, a habilidade de comunicação tem a ver com isso. Né? Muitas vezes a gente está muito preso, né, àquela questão só da oratória. Mas não é a oratória, não é a oratória que faz a diferença. A habilidade empreendedora é uma comunicação que é completa, que ela é completa.
né? Ela tem que ser feita desta forma. Então, obrigado aí, Horácio, né, pelas palavras aí. Né? Então a gente tem realmente que pensar nisso. Né? Nós que somos aí desse setor público, muitas vezes a gente se comunica, né? A gente fala, né? As pessoas às vezes não entendem, né? Porque às vezes a gente, né, tem como é que eu posso colocar? A gente precisa realmente transmitir isso de corpo e alma. Né? Eu acho que a expressão é essa, é o corpo e alma. Né? Que a gente fale realmente sobre isso. Eu como já dei aula, né, tive em sala de aula, eu tenho essa minha mão aqui que muitas vezes não sossega, né? Eu gosto muito de falar com as minhas mãos, né? Eu falo muito com ela expressa realmente o que eu estou falando. A Rosana, que me acompanha há muitos anos, fala sempre isso, né? Da questão das mãos, mas eu como um comunicador eu não consigo, né? Eu fico às vezes me policiando, mas eu acho que é isso, é o corpo e alma, é você falar de corpo e alma, é você expressar realmente aquilo que você quer falar, é aquilo que você quer demonstrar. Né? Então, essa comunicação tem que ser completa, porque muitas vezes do outro lado está aqui a outra habilidade interpessoal, o ouvir. Né? O ouvir está aqui, e a gente está assim, né? Ouvindo. Né? E às vezes a pessoa que está do outro lado, ela não consegue compreender. Então a comunicação ela precisa trabalhar com esse ouvir, né, com essa escuta ativa. Né? Então, essa escuta é muito importante. A minha mãe falando aí, que lembra sua mãe, né? Realmente, lembro mesmo, porque sei como é que você se comunica também, né? Essa questão das mãos, né? Da forma, do jeito. Né? Então você precisa, né, trabalhar o ouvir. Né? Você precisa escutar bem. Né? Para você se comunicar melhor, você precisa escutar antes, né? Entender claramente a mensagem. E muitas vezes a gente não para escutar, a gente está uma ânsia tão grande de falar que a gente não para escutar. Né? E é importante essa escuta, né? Essa escuta empática, escuta. Aí cada um dá um nome, escuta ativa, escuta empática, mas o que? É escutar com o olhar do outro, né? Escutar prestando atenção no outro. E às vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes tem essa. E se você quer realmente desenvolver essas habilidades empreendedoras, você precisa ouvir, né? Precisa desenvolver essa escuta ativa, né? De realmente estar atento, compreender, né, o que o outro realmente te diz. Depois disso, né, as relações pessoais. Né, a gente, muitas vezes, nessas relações pessoais, a questão da inteligência emocional. Porque as relações pessoais, ela traz isso, né? E a gente precisa ter um autocontrole. Porque muitas vezes, e eu falo eu mesmo, né, por muitas vezes a gente já ficou chateado com algumas coisas. A pessoa fala uma coisa pra gente dura, né? A gente às vezes não tem esse autocontrole, essa inteligência emocional para lidar muitas vezes com a crítica, né? Muitas vezes com os feedbacks, muitas vezes com o que a gente recebe. Então a gente precisa realmente estar atento a isso, né? A gente precisa trabalhar isso. Então essas relações interpessoais, elas fazem parte, né, desse processo das habilidades interpessoais. Né? A gente precisa estar conectado com isso, né? Ter esse controle emocional. A inteligência emocional permite isso, né? Você lidar com essas adversidades que vão acontecer. Como eu já falei, somos indivíduos, somos únicos. Então, uma hora ou outra vai acontecer. Né? Uma pessoa vai ser dura com você, uma pessoa vai fazer uma crítica, né? Às vezes sem o jeito certo, sem a forma correta, sem a maneira, né, de pensar, como eu sempre falo, o jeito uva, né, o útil, verdadeiro e amável, né, de colocar aquela sua opinião, aquela sua visão, e às vezes magoa, às vezes machuca. Então você precisa estar atento a isso, né? Esse processo das relações pessoais. Segundo as outras duas, negociação e ética. Né? A gente precisa, né, tá atento às negociações. Eu que já dei aula, né, sobre negociação, né, gerenciamento de conflitos e negociação. A disciplina era essa, né, na faculdade. E quando eu falava sobre isso, o que eu sempre colocava para os alunos do outro lado tem pessoas também buscando, né, os seus interesses, buscando ser atendido com as suas demandas. Então a gente precisa casar interesses, a gente precisa fazer uma negociação que seja ganha-ganha, que todo mundo possa se beneficiar. Né? A gente precisa se beneficiar disso. Então, trabalhar isso, e é por isso que depois vem a ética, mas só da forma correta, né? Com integridade, né? Com verdade, sem nunca perder a ética, perder o seu comportamento,
né, para que você possa estar respeitando a integridade de tudo que você está fazendo. Então você precisa estar muito atento a isso. Essa negociação, muitas vezes, né, se cria com argumentos, e o argumento vem exatamente desse momento, de você estudar, de você entender aquilo que você está fazendo, de você conhecer, e eu já vi isso em algumas vezes, e aí como consumidor, às vezes a gente vai comprar algum produto, vai fazer algum serviço, e você vê que a pessoa não domina aquilo que ela está fazendo. Então você faz uma pergunta, ela não sabe, ela não conhece, ela tem dificuldade para isso. Né? Então como é que eu vou vender uma coisa que muitas vezes eu nem conheço? Né? Então eu preciso passar por treinamento, eu preciso conhecer bem, eu preciso estar atento a isso. Né? Então nós estamos falando dessas habilidades interpessoais. Então foram todas essas. A Rosana acabou de colocar aí, ó, das habilidades interpessoais: liderança e motivação, habilidade de comunicação, saber ouvir, relações pessoais, negociação e ética. Né? São essas as habilidades interpessoais. Tá? Então eu coloquei essas duas habilidades, né, dentro desse contexto, né, como eu mesmo falei, dessas categorias, 4 categorias que eu tinha marcado, né, eu botei juntas, né, habilidades interpessoais, habilidades criativas, né, e habilidades críticas. Né? Eu botei isso junto exatamente porque eu entendo que hoje as habilidades do futuro, que tem a ver com esse desenvolvimento das habilidades empreendedoras, tem a ver com relacionamentos interpessoais e com as criatividades, né? Com as habilidades criativas. Isso acho que vai mudar e vai transformar, né, esse nosso ambiente de trabalho, esse nosso ambiente profissional. Então a gente precisa estar, às vezes, atento a isso. A gente se perde, né, quando a gente faz isso. Então, mais uma vez, né, tem algumas pessoas chegando depois, como desenvolver as habilidades empreendedoras. Né, falamos sobre isso. Eu vou só fazer um pequeno... Né, nós falamos sobre isso e falamos de 4 categorias. Características pessoais e falamos de características habilidades interpessoais. Falamos sobre essas 2 categorias. E agora vamos entrar na terceira categoria, né, que chama-se habilidades críticas e criativas. Né, porque a criatividade, gente, não é dom. A criatividade é uma habilidade. E que pode, e vou falar mais, você deve desenvolver. Né? A habilidade criativa deve ser desenvolvida. E trabalhe isso. Né? Trabalhe como, Tarcísio? Trabalhe exatamente nesse processo de ideação, de construção. Né? Você pode exatamente... E é isso se dar no dia a dia. Isso se dar dentro do seu ambiente, onde você estiver. Né? É assim que vai ser trabalhado. É assim que vai ser desenvolvido. Então, quando a gente fala sobre isso, né, das habilidades criativas, eu estava agora exatamente, né, falando sobre empreendedorismo criativo com os alunos né, que eu estava dando aula. E às vezes a gente vê um exercício, uma atividade simples, né, de fazer um autorretrato. Quando você começa a desenvolver o seu autorretrato, um desenho livre, né, que você começa a fazer isso, às vezes sem olhar, né, você fecha o olho, faz seu autorretrato. Faz um retrato de uma outra pessoa sem olhar para a pessoa, sem olhar para a folha, fazendo o desenho. Faz esse exercício. Faz 2 exercícios, eu vou te dar aqui para você trabalhar a criatividade. Faz primeiro o autorretrato seu, olhando para o espelho e desenhando na folha. Isso é um exercício muito legal para desenvolver essas habilidades criativas. E o segundo exercício, né, faz o contrário. Você olha para a pessoa e desenha a pessoa sem olhar para a folha. Tá? Então pode fazer isso, depois vocês vão se divertir com o resultado. E vocês vão cada dia mais, o quê? Abrindo isso, abrindo a mente de vocês, liberando, né, vocês já estarem disponíveis para isso. Então, isso é a dificuldade. E eu falo, porque eu tinha lá, não sei, eram 18 turmas ou 19 turmas, né? E quando você falava isso para os alunos, você precisa ver os bloqueios, né? Os bloqueios criativos que a gente encontrava. Porque os alunos falam, nossa, professor, mas como é que eu vou desenhar sem olhar para a folha? Isso não existe. Vai ficar tudo, né? Vai ficar péssimo esse desenho vai ficar horrível, não sei o que e tudo. E eu falei, vamos lá, vamos exercitar, vamos fazer essa dinâmica, né? Para a gente poder ver exatamente o resultado disso. E a gente, né, acabava a dinâmica, eles olhavam para o papel, nossa, e aí era uma diversão, né? Se tornava, a gente vai desenvolvendo e aprendendo, né, e com brincadeira, com o lúdico. Né? E eles, nossa, eu vou fazer isso em casa, eu vou fazer isso com meu pai, com minha mãe, né? Eu vou fazer isso com meu irmão. E isso pode acontecer dentro das empresas, gente. E agora, como é que eu vou transferir isso para a empresa?
Eu coloco uma situação, né? Eu coloco um problema, eu coloco uma dificuldade e vamos pensar em soluções. Soluções criativas, de como eu posso fazer isso, de como eu posso desenvolver isso da melhor forma. Né? Então, eu entendo que dessa forma você começa a trabalhar essas habilidades, você começa a desenvolver essas habilidades empreendedoras. E pensando nisso, né, o pensamento criativo é exatamente isso, é um momento de ideação. Né? Dentro desse modelo de habilidades, né, criativas, é o pensamento criativo. Você de vez em quando viajar na maionese, você de vez em quando, né, ter as ideias que possam trazer para você, né, esse livre pensar. Porque muitas vezes a gente pensa dentro da caixinha. Né? Quantas vezes a gente pensa dentro da caixinha? A gente só pensa dentro da caixinha, só está preso àquela situação, daquele modelo. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa transformar isso. E para isso você precisa pensar fora da caixa. Você precisa se libertar dos modelos, dos padrões. Então o pensamento criativo tem muito a ver com isso. Né? Com se libertar desses padrões. Você ter realmente um processo de ideação, de construção. Desenha, escreve, brinca. Faz isso de forma divertida, vai se tornar muito mais fácil. Né? Uma vez eu fiz uma dinâmica, lembro como se fosse hoje, no Grupo Caixa Seguros, que nós desenvolvemos um planejamento estratégico de ações, tá, com um jogo. Um jogo. Olha só, parece brincadeira, mas foi a mais pura verdade. Nós fizemos um jogo, e aí nós conseguimos até a liberação da Grow. Né, nós fizemos um tabuleiro de 9 por 7, 9 metros por 7 metros, tá, com um dado gigante, né, acho que de 50 por 50 centímetros, né, o dado, e você tinha que apresentar propostas, soluções para os problemas que iam sendo encontrados, e os problemas eram problemas do quê? Problemas do nosso negócio. Tá? Eu precisava vender um produto. Como é que eu posso criar ações estratégicas para poder vender esse produto na rede de loterias? Como é que eu poderia criar problemas para resolver isso na agência da Caixa? Como é que eu poderia fazer isso com os representantes? E aí nós fomos criando soluções, e isso numa diversão. No final, né, do trabalho, nós tínhamos mais de 300 ideias, tá certo? Para poder tabular e dali, né, ver realmente o que poderia ser aplicado ou não. Como é que poderia ser feito? Então nós construímos um monte de ideias, várias ideias, que foram filtradas, foram organizadas, e dali saíram ações para quase todas as diretorias. Quase todas as diretorias tiveram ações, né, que puderam ser implementadas. Então, de forma criativa. Isso é o pensamento criativo. E buscando o quê? Que é o segundo ponto, né? Soluções. Soluções dos problemas. Se eu ficar preso no problema, eu não saio para lugar nenhum. E problema é o que a gente mais tem. Né, o tempo inteiro, tá? O tempo inteiro nós temos problema, então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa estar focado nisso, né? A gente precisa estar focado nessa questão da solução de problemas. Se for para trazer problema, não adianta, eu tenho que focar na solução, eu tenho que estar preso à solução. Então como eu posso resolver isso? E aí usando primeiro o pensamento criativo e depois reconhecendo oportunidades. Né? O reconhecimento de oportunidades faz exatamente isso. É quando eu vou identificar. Peraí, muitas vezes isso parece uma oportunidade, mas na hora de aplicar, na hora de tornar isso... Né, eu vou falar o exemplo, claro, nós estávamos aí na missão da startup lá da Connex, né, trabalhando na Connex People, e a gente queria o quê? Era compartilhar o que está parado na sua casa. Olha só, compartilhar. Então você poderia compartilhar a bicicleta, você poderia compartilhar um móvel, você poderia compartilhar um casaco, você poderia compartilhar... o seu notebook, o seu celular. Mas aí, o que nós começamos a esbarrar? Né? O quê? Na insegurança das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm medo do quê? Do roubo, da fraude, né? A questão como é que eu dou segurança para esse processo? Como é que eu posso construir esse caminho da segurança? Né? Então, será que tem seguro para isso? Será que eu posso criar algum tipo de benefício que possa dar para ele essa segurança? Será que o nome, né, da pessoa é suficiente? Ter o telefone, o celular, saber onde a pessoa está é suficiente? Será que ela vai devolver? E isso era o principal medo. Será que a pessoa vai devolver quando acabar o seu período de empréstimo? Será que, do aluguel? Será que ela vai devolver o produto? Então gerava muita insegurança. Né? E nós estávamos buscando soluções. Né? É uma oportunidade? Era. Porque todo mundo que a gente fala, nossa, que legal, essa ideia é fantástica. Mas como viabilizar essa ideia? Como tornar isso real? Como colocar isso em prática? Né? Então essa era a grande
grande discussão, como tornar isso em prática. Então essas habilidades criativas e críticas têm tudo a ver com isso. A Rosana acabou de colocar aí, são essas habilidades. E aí, para fechar, né, exatamente essas 4 categorias que eu coloquei, né, nós vamos falar das habilidades práticas. E aqui, as habilidades práticas têm a ver com o nosso dia a dia, com o que a gente executa no nosso dia a dia. Né? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de habilidades para poder produzir bens e serviços, ou seja, o que a gente entrega. Nós estamos falando aqui de definição de metas. É a primeira, né, habilidade prática. A gente precisa trabalhar com metas. Como é que você quer chegar a algum lugar se você não sabe que lugar é esse? Né? Então a meta te dá isso, definir um bom plano, boas ações, estruturar isso de forma organizada. Né? Então, se eu quero realmente, né, se eu quero ter um faturamento, se eu quero desenvolver um negócio, se eu quero chegar a um cargo dentro da minha empresa, o que eu preciso fazer? Que ações que eu preciso construir? Se eu quero, né, crescer dentro da minha empresa, também posso. Né? Eu posso criar um plano desse. Isso é uma habilidade prática. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conquistar isso aqui, eu tenho que estar nesse lugar, eu tenho que fazer dessa forma. Então você tem que detalhar isso, você tem que dominar essa habilidade sua, né, prática, que é definição de metas. Você precisa saber para onde vai, senão qualquer lugar serve, aí você não chega a lugar nenhum. Então, o ponto inicial é defina metas, e aí é de forma, né, regular, de forma estratégica, de forma constante. Né? O que faz o sucesso são as batalhas diárias, são os dias, é o dia a dia, é o que você constrói no seu dia, é isso que te dá o resultado. Não adianta você fazer isso hoje, daqui a 30 dias fazer de novo, daqui a 60 dias fazer outra coisa, e aí, não, é cada dia, é um caminhar, é a jornada que gera o sucesso, é a jornada que gera o resultado, né? E a jornada é o dia. A cada dia você realizar aquela pequena tarefa, aquela pequena atividade, aquele pequeno objetivo e vibrar com isso. Né? Não deixe de vibrar com as conquistas, né? Vibrar com isso. Depois, você precisa de planejamento e organização. Né? Você precisa saber o quê? Saber priorizar, saber valorizar os seus talentos. Então você precisa estar organizando e estar planejando isso de forma organizada. Porque muitas vezes a gente se perde nisso. A gente define tanto objetivo, a gente define tanta coisa, a gente quer conquistar tanta coisa que a gente se perde. A gente não organiza, a gente não consegue organizar. E quando organiza, a gente não tem prioridade. Então, foca nisso. Né? É importante entender. Se você quer realmente trabalhar essas habilidades, né, desenvolver essa habilidade empreendedora, pense nisso. Né? Pense nesse planejamento, nessa organização. Depois, conhecimento administrativo. Né? Dentro de uma organização, você precisa ter um conhecimento um pouco de cada coisa. Você precisa conhecer um pouco de marketing, você precisa conhecer um pouco de administração, você precisa conhecer de finanças, você precisa conhecer de planejamento. Sem esse conhecimento administrativo, como é que você vai gerir? Né? Como é que você vai desenvolver essas habilidades empreendedoras se você não conhece o administrativo, os conhecimentos administrativos? Então, você precisa gerenciar as outras pessoas, você precisa delegar os serviços, você precisa liderar as equipes. Então, tudo isso você precisa saber. Vendas, marketing, administração, finanças, operação. Você precisa ter um conhecimento geral. Né? Você não precisa ser um especialista, você precisa ter conhecimento geral. Você precisa ter o conhecimento administrativo para poder gerir isso. Tá? Parece difícil? Não. Mas isso é importante. Né? Você precisa desenvolver essas habilidades. E aqui eu estou falando das habilidades práticas, as habilidades do dia a dia. Né? Porque você faz isso todo dia. Você vai ter que fazer isso. Se você faz isso dentro da sua empresa, você vai ter que fazer isso com o seu tempo. Você vai ter que fazer isso com a sua atividade, com as suas entregas, para você conquistar os seus objetivos. Então, esse conhecimento é importante. Né? Eu na minha carreira toda de executivo, eu sempre trabalhei em áreas diferentes. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, em outras atividades. Por quê? Porque eu estava sempre buscando conhecer, entender, né, trabalhar, dominar aquele determinado assunto. E assim eu fui desenvolvendo, construindo uma carreira bem diferente, né? Com vários setores. Né? Trabalhei em previdência, consórcio, seguros, ou seja, um pouco de cada área, né? Para poder você conhecer e dominar aquele conhecimento. E por último, o conhecimento de oportunidades. Né? Você entender o mercado e ver como é que esse mercado está trabalhando. Né? Quais são essas oportunidades que o mercado te oferece hoje? Né, o conhecimento, por quê? Porque o mercado tem muitas oportunidades. Mas o que realmente está valendo a pena? O que realmente pode ser desenvolvido? Então, esse conhecimento de oportunidade é avaliar, né, o que está bom para ser trabalhado. Né, que tipo de negócio pode ser desenvolvido? Que tipo de negócio pode ser aproveitado? No momento de pandemia,
quantas pessoas, né, ganharam dinheiro com a pandemia? Muitos, mas muitos quebraram, né? Muitos quebraram, né? Um dia desse eu estava assistindo aquele Shark Tanks, né, na Sony lá, e aí eu vi um pessoal que rapidamente construíram um tapete, né? A gente vê tanto isso hoje é tão comum, mas eles desenvolveram isso logo nos primeiros meses da pandemia, um tapete que higienizava, né, completamente 100% das bactérias e qualquer tipo de vírus ou qualquer tipo de impureza que pudesse entrar para dentro do ambiente. Eles desenvolveram isso, conseguiram vender, conseguiram investimento, mais de R$1 milhão em investimentos num carpete que eles desenvolveram dentro da pandemia. Então é isso, é o reconhecimento de oportunidade. Que tipo de oportunidades estão surgindo? Como eu mesmo falo, muitos quebraram, muitos fecharam, mas muitos aproveitaram, né? Porque ele teve a condição dessa habilidade de reconhecimento de oportunidades. Então você precisa estar atento a isso, né? E em contrapartida, vou de novo, né? A gente com a Conex People, falando de entrega de produto, de buscar produto na casa do outro, muita gente também não queria, né? Teve a sua restrição. Ah, mas como é que eu vou abrir a porta da minha casa para receber uma pessoa, para poder pegar um produto, entregar um produto? Né? Então tudo isso, né, teve dificuldades. Em compensação, o delivery, cresceu de uma forma que agora a gente está mal acostumado. A gente tudo quer pedir em casa. Né? A gente às vezes não quer mais nem sair. A gente quer receber tudo em casa o tempo todo. Então, esse conhecimento é importante. Né? Então, eu acho que eram essas 4 categorias, né, que eu separei. Hoje foi um conteúdo bem extenso. Né? Nós estamos falando aí de 4 categorias de como desenvolver suas habilidades empreendedoras. Foram 4 categorias. Que categorias foram essas? Né? As características pessoais, como eu já falei, tudo começa com você. E para que isso dê certo, começa aqui, na sua mente. Você que tem que ter essa mente empreendedora. É você que tem que trabalhar, ativar essa mente empreendedora. Depois falamos das habilidades interpessoais, né, que você se relaciona. Vivemos num mundo de relacionamento. Vivemos num mundo de conexões. Então, as habilidades interpessoais são fundamentais. Depois, as habilidades criativas e críticas. Ou seja, vivemos num momento que a gente precisa ter criatividade. A gente precisa achar soluções criativas. E depois, né, a gente falou de habilidades práticas, que é o nosso dia a dia. A gente precisa, né, trabalhar essas habilidades bem estruturadas. Então, acho que hoje esse era o nosso objetivo, esse era o nosso conteúdo de hoje. Né? Lembrando sempre, o aprendizado ele é contínuo, ele é regular, né? Todos os dias. Então, a cada momento, você está aprendendo uma coisa nova. Né? Não pare no tempo, não deixe de aprender diariamente. Às vezes lê um artigo, às vezes vê um vídeo. Né? Hoje está tão fácil, né? O YouTube tem tanta informação, e às vezes tem tanta informação importante, a internet também. Então, o aprendizado constante, né? O aprendizado rotineiro, frequente, isso te dá a condição de sempre estar à frente. Né, na leitura, no estudo, no conhecimento, porque isso faz a diferença, tá? Isso faz a diferença. Então era isso hoje, era esse nosso bate-papo. Acho que hoje foi um bate-papo com bastante conteúdo, com bastante informação. A Rosana foi colocando aí, eu vi que a Rosana foi colocando toda a estrutura das informações, das habilidades, né, que a gente está trabalhando, das nossas categorias. Então era isso para hoje. Quero agradecer a participação de todos, muito obrigado pela participação, por estar aqui comigo, né? É sempre um desafio, né? Isso aqui também, essa questão da comunicação, como eu mesmo falei, né? De estar aqui, fazer a live, né? Organizar meu tempo, meu horário para poder fazer isso com muito carinho, com muita dedicação, sempre pensando, né? Em como trazer conteúdos para poder ajudar, né? Para poder contribuir com o seu dia. Esse é o meu objetivo, né, que você possa usar isso e aplicar isso no seu dia, né, no seu dia a dia, nas suas atividades, né, porque eu entendo que conhecimento, ele faz parte da nossa vida, e a cada dia, né, a gente está sempre aprendendo uma coisa nova, uma experiência nova, que a gente pode compartilhar, que a gente pode divulgar, e isso pode muito bem transformar a vida de uma outra pessoa. Então, muito obrigado, né, mais uma vez, fiquem com Deus, uma boa noite, um bom resto de semana e até a próxima, né? Até a próxima. Toda quarta-feira nós estamos tentando fazer nossa live, agora às quartas-feiras às 21 horas. Muito obrigado. Até a próxima.